barreira jurídica que tem que ser quebrada, superada. Olha só, de acordo com um estudo feito pela Faculdade de Direito da Universidade lá de Michigan, nos Estados Unidos, 4,1% dos condenados à morte, só lá, são inocentes. Aqui no Brasil, muitas dessas situações também ocorrem. Não tem pena de morte, mas muita gente inocente está presa. Tem um homem que tenta há 8 anos, são quase uma década, tentar provar que é inocente. Olha essa história. Uma condenação questionada por este cidadão de Florianópolis que, por medo, prefere não se identificar. Ele foi preso por ter sido acusado de atropelar de propósito 2 pessoas em 2013. Eles condenaram a 8 anos e alguns meses. O advogado de defesa tenta reverter essa condenação. Uma perícia particular chegou a ser contratada para investigar o caso. O inquérito ele começou de forma ruim, todo atrapalhado e naturalmente ensejou uma ação penal, um procedimento também todo atrapalhado, todo bagunçado, com diversas irregularidades e nulidades também. Este homem confirma que ele dirigiu o carro que provocou o acidente. Eu deparei com a moto que passou na minha frente e automaticamente eu freiei. Então, com medo de ser linchado, eu saí, as pessoas que estavam comigo desceu para socorrer. Essas imagens mostram ele saindo de um mercado próximo do local da batida, minutos antes do atropelamento. Até agora, ele não foi ouvido pela justiça. Uma outra questão, por exemplo, também, é o fato de que foi produzido na delegacia um termo de depoimento de testemunha protegida, onde consta apenas a digital, não a identificação completa. Só que depois essa pessoa, a quem se atribuiu a digital, ela vem e diz, essa digital não é minha. Inclusive existem laudos no processo dizendo que aquela digital não é de quem se atribui. Questionar uma condenação às vezes pode ter um final diferente. Foi o caso do pedreiro Oscar Gonçalves do Rosário, preso em Joinville em 2007. Ele foi acusado de ter matado uma menina que foi encontrada em uma pia de batismo. 9 anos depois, a justiça disse que o Rosário foi preso ilegalmente porque não tinha flagrante e nem mandado de prisão. Que agora posso deitar tranquilo, que eu sei que amanhã sempre vou estar me acordar em casa. Em 2016, o estado de Santa Catarina foi condenado a ressarcir o pedreiro em R$40 mil. Outro caso que teve provas anuladas foi o do ex-cônsul honorário da Espanha em Joinville, Antônio Escorza Antonhanzas, preso suspeito de contrabando, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Ele lutou por 8 anos e conseguiu provar sua inocência. Erros na construção de um inquérito e julgamentos questionáveis. Depois da apresentação das contraprovas, tanto a polícia quanto este cidadão precisam aguardar o julgamento que estava marcado para esta semana. Os desembargadores que vão analisar o caso ainda não marcaram uma nova data. O homem que tenta sua absolvição tem esperança de ver seu nome limpo na justiça. Eu espero que nesse novo julgamento da análise das falhas e das nulidades, o cidadão tenha direito a um processo legal, com todas as suas garantias fundamentais que estão na Constituição. Algo extremamente grave, né? Condenar um inocente. E se os números americanos são tão preocupantes, eu não quero nem pensar nos nacionais. Vamos ampliar esse assunto. Dr. Marlon Formigueri, advogado criminalista, integrante da Comissão de Assuntos Prisionais, está aqui com a gente no estúdio. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Como é que faz, num caso como esse, só uma instância superior pode anular, não é assim? Isso. Na verdade, como já tem uma decisão, uma sentença proferida por um juiz de primeiro grau, agora tem um recurso que foi para o Tribunal de Justiça. Esse recurso agora ele vai ser analisado por 3 desembargadores que poderão, então, agora reverter essa condenação e absolver com base nas provas que estão amplamente demonstradas, de acordo com a entrevista, e então absolver essa pessoa que foi condenada já injustamente. Mas existe um problema nesse percurso todo, que é o tempo. Não dá para prever quanto tempo isso vai levar, né? Isso. A Constituição hoje, a nossa Constituição Federal, ela garante a duração razoável do processo. Só que nós temos hoje um problema que ele é estrutural, ou seja, o Poder Judiciário hoje ele tem inúmeros processos e ele não tem condições, ele não tem estrutura, ele não tem julgadores suficientes para analisar isso em um tempo razoável. Nesse caso concreto,
tem que sim ser tomadas medidas e o Poder Judiciário ele tem que parar e ficar mais atento, especialmente pelo fato de ter já provas robustas da inocência do acusado. Ele não pode ficar tanto tempo sofrendo, tendo essa angústia, sendo estigmatizado pela sociedade e taxado como uma pessoa criminosa. Tomando como base o relatório da Universidade de Michigan, pegamos alguns números só para exemplificar. Lá, tá? Condenações erradas, 17%. Confissões falsas, sob pressão, no caso. Falso testemunho, acusação, 56%. Má conduta policial, 46%. Identificação errada de testemunha, 38%. São números altíssimos lá. Imagina aqui, né, doutor? Não tem nenhum dado que comprove isso? Não tem nenhum estudo aqui no nosso país? Aqui, infelizmente, lá nos Estados Unidos tem o que se chama, que é o Innocence Project, que ele faz esse tipo de levantamento, principalmente de erros judiciais. Ele também atua revertendo condenações. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não foi dado a atenção devida para esse caso. Nós temos uma grande falha estatística, ou seja, nós não conseguimos acompanhar os casos em que há reversão da condenação no primeiro grau pelo segundo grau ou até por uma instância superior, que seria o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, e também não temos dados de casos que são revertidos depois por meio de um instrumento que se chama revisão criminal. O que é a revisão criminal? É quando o processo ele já transitou em julgado, já encerrou, a pessoa ela foi condenada, é ajuizada uma revisão e aí essa revisão reconhece que ele era inocente posteriormente e então absolve o acusado. São casos que nós exemplificamos em reportagem. O pedreiro, por exemplo, preso quase uma década, a vida da pessoa vira de ponta cabeça, sendo ela inocente. Com certeza, isso é um grande problema, porque muitas pessoas que são condenadas sendo inocentes, elas acabam perdendo tudo, não só a própria liberdade, como a família, muitas vezes perdem maridos, esposas, perdem empregos, depois a reinserção na sociedade ela é muito mais difícil, essa pessoa realmente ela fica, o que a gente chama no mundo jurídico de etiquetada, ela realmente fica estigmatizada. Doutor, a Comissão de Assuntos Prisionais, para a gente poder finalizar com uma questão importante, como é que a gente tem tentado e trabalhado para contornar esse problema? Sim, a gente busca direto ali na comissão, buscar dados das instituições, tanto do Poder Judiciário, Ministério Público, o Departamento de Administração Prisional, mas tem grande dificuldade porque essas instituições hoje elas não têm um controle estatístico. Por exemplo, uma grande dificuldade que nós temos hoje é saber de quantas pessoas exatamente neste momento estão presas em Santa Catarina. Então, a parte também de condenações, a pessoa que ela inicia o processo presa e depois ela é absolvida ao final, não temos esse dado também para chamar a atenção dos órgãos públicos dos erros que estão acontecendo hoje em dia. Quero agradecer a presença do Dr. Marlon Formigueri, que é da Comissão de Assuntos Prisionais, advogado criminalista aqui da nossa região, que trouxe informações importantíssimas. Penso eu, quanta gente inocente não está na cadeia no nosso Brasil. Obrigado, doutor, pela presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde.